Oh, nome de glória. Jesus, aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco, amém? Só alegria com Jesus. Estamos hoje no segundo elo desse propósito estabelecido para as nossas metas para 2019. E se você ainda não teve a oportunidade de fazer as tuas metas, não deixa passar. Nós ainda temos mais 3 ministrações. Na última ministração, nós vamos colocar o gasofilaço aqui na frente. Você vai depositar o papelzinho com as suas metas ali. E nós vamos ungir e fazer um ato profético, liberando uma palavra de Deus que venha produzir na sua vida o efeito que traga à existência aquilo que você propôs no teu coração, mediante a tua fé, na fidelidade de Deus, no poder da palavra, para realizar em 2019. Então, conforme a gente já orientou, é só você pegar um papel, coloca ali quais são os teus objetivos, quais são os teus alvos, as tuas metas para 2019, aquilo que você crê que Deus tem poder de, nesse novo ano, realizar na sua vida. E aí você colocou ali as metas, e embaixo você vai colocar de que maneira você se compromete com cada uma dessas metas. Como você se compromete para fazer com que ela dê certo. Amém? E cada segunda-feira nós vamos estar orando em cima dessas metas, desses seus projetos, desses seus objetivos. E eu sei que Deus é poderoso para fazer até infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou precisamos. Amém? E toda segunda-feira nós estamos fazendo um jejum em cima disso. Lembram que eu expliquei? A gente, antes de dormir, já entrega: ó Senhor, eu consagro a Ti esse período de jejum, onde eu me consagro até o horário do almoço. E durante esse período eu vou estar meditando na Tua palavra, vou estar falando contigo, apresentando a minha causa, fazendo conhecido diante de Ti as minhas petições. Ô pastor, mas eu tenho que trabalhar. Aí é que nem eu expliquei. Você levanta cedo e vai tomar o café, certo? Mas aí, como você apresentou jejum, se você demora 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos para tomar o café, você vai usar esse tempo, já que você não vai comer, para estar orando, meditando na palavra de Deus, falando com o Senhor, apresentando as tuas petições. Amém? E nós aqui da equipe toda da segunda-feira estamos juntamente ligados a você em espírito, orando e intercedendo. Amém? Então abra comigo aí a palavra em Provérbios, número 10. Provérbios 10. Nós vamos ler o versículo de número 4. Para quem não sabe, Provérbios é do lado de Salmos. Se achou Salmos, rapidinho está em Provérbios. Amém? Diz assim: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Glória a Deus por isso. Feche teus olhos e diga para Deus agora a liberdade você dá para ser ministrado por essa palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, recebemos agora a Tua palavra. E ela está, Senhor, lançada aos nossos corações de acordo com o Teu propósito, de acordo com aquilo que é do Teu interesse, revelar, tratar, ministrar, trazer as nossas vidas de acordo com a Tua vontade. E nós Te damos liberdade para que essa construção seja feita, mediante a ação, o mover, o agir, o fluir do Teu Espírito Santo que está aqui, que é o autor e o revelador da Tua palavra, para que nesse revelar nos dê todo o entendimento e compreensão, para que verdadeiramente os Teus frutos
nela estabelecido se cumpre em nossas vidas. E eu digo a Ti, Espírito Santo, me entrego também com toda a liberdade, para que Tu me tomes e seja Tu a falar através de mim e ministrar de acordo com os propósitos de Deus, e que assim seja. Amém. Pode tomar o vosso lugar. O versículo diz: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Toda a Bíblia tem a sua simbologia. A Bíblia tem os seus significados. A Bíblia tem os seus tipos, seus antitipos, né? E a gente sabe que Deus revela, através da sua palavra, propósitos maravilhosos. Mas aqui, falando de mão tem várias significações na Bíblia. E nesse versículo, quando diz ali, as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza, especificamente não é a mão, mas a atividade que ela se dispõe a realizar é que vai trazer produtividade, riqueza, prosperidade, abundância e fartura. Porque a mão que não age, a mão que não produz, a mão que não trabalha, a mão que não faz a sua parte, ela não vai colher, não vai receber, não vai usufruir. Porque a Bíblia diz que a gente só colhe o que semeia, a gente só colhe daquilo que planta, daquilo que investe, daquilo que a gente se dispõe a fazer diante de uma palavra liberada por Deus na nossa vida. Então aqui diz que se eu agir com uma mão diligente, se eu for diligente nos meus propósitos, nas minhas ações, naquilo que eu tenho capacidade de realizar, de produzir e de investir, por essa capacitação, eu vou colher, eu vou usufruir, eu vou ter benefícios. Quando a palavra de Deus fala de mão, ela está representando a nossa própria pessoa, mas ela também pode estar se referindo à nossa disposição dentro de uma atividade geral que realizamos. Ela também pode estar denotando a responsabilidade de prestar conta por determinadas ações. Também está presente nela a simbologia do poder, da autoridade. Também está na questão da aplicação diante da realização de obras. Pode também ser aplicada na questão de nós resistirmos, imprimirmos força contra o inimigo, contra a ação do inimigo. Também significa libertar, exercer favor, fazer provisões, dar ajuda, estabelecer domínio. Se refere também a vigor, a disposição, empreendimento, conforto, consolo, abrigo, afago e várias outras simbologias. A mão diz muito sobre nós. E a mão também fala muito sobre o poder de Deus sobre nós. Porque diz que nós estamos debaixo da destra fiel de Deus. A destra é a mão direita de Deus. A mão que simboliza poder, autoridade e domínio. A mão que guarda, que protege, que cuida. A mão que zela e que vela. Nós estamos debaixo desse poder, nós estamos debaixo dessa verdade, estamos debaixo dessa ação e dessa manifestação de Deus, quando diz que estamos debaixo da sua destra. Então mão tem algo muito forte,
Com a mão, nós exercemos autoridade. Com a mão, nós promovemos a nossa colheita. Irmãos, se eu entender que Deus estabeleceu sobre a minha e a sua vida poder e autoridade, e Ele nos deu a diretriz para usar esse poder, para dispor dessa autoridade, nós temos um dever de agir e de reagir diante de todas as circunstâncias que se levantam, que se apresentam, que se manifestam na minha e na sua vida. Sabe, irmãos, quando a gente está andando de carro, e de repente, você chega numa blitz, está ali aquele homem fardado, e aí ele dá aquela levantada de mão para você. Qual é a primeira coisa que a gente pensa? Me ferrei. Não é assim. A gente olha aquele homem ali naquela blitz, ele levantou a mão, dá um frio na espinha. A gente já começa a pensar, será que o farol está ok? Os pisca estão em dia? Será que a luz de freio está funcionando? Será que a minha carteira... eu nem olhei a validade da minha carteira. E o documento do carro, paguei IPVA, não paguei IPVA? A gente faz ou não faz uma listinha rápida na cabeça, irmãos? Só por causa daquela mãozinha levantada. Por quê? Porque tem uma representatividade de poder, de autoridade. E a gente sabe que aquela mão ou pode nos abençoar, ou pode nos trazer uma dor no bolso que só a misericórdia. É ou não é verdade, irmãos? Então, quando a Bíblia está falando, levanta a tua mão, está falando para exercer autoridade, está falando para você exercer poder, para você liberar aquilo que você crê que mediante o que Cristo colocou à disposição da nossa vida, é possível manifestar. E nós vivemos, irmãos, diante de situações que todos os dias requer que a gente use desse poder, dessa autoridade. Se você olhar lá em Efésios, abra Efésios capítulo 6. Livro de Efésios, capítulo 6, o verso 12 diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quando diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, está dizendo que nós temos uma luta diária espiritual. E essa sequência de ações e de interações promovida no mundo espiritual, o tempo todo está atingindo e fazendo parte da minha e da sua vida. Porque, irmãos, nada se materializa antes de ser concretizado no espiritual. Primeiro é concretizado no espiritual, para depois se manifestar no material, no físico, no natural. Então as nossas intervenções, as nossas lutas se dão a nível espiritual. Porque se eu não quero que se materialize, que se torne algo real na minha vida, a minha intervenção primária é na questão espiritual. Eu já bloqueio ali, eu já impeço ali, eu já crio barreira ali nessa dimensão, na dimensão espiritual. E a palavra de Deus diz que nós precisamos ter entendimento onde é travada essa luta. Por isso, irmãos, Deus diz que nós temos que usar o poder e a autoridade.
que nós temos. Nós temos que aprender a levantar a nossa mão e fazer o mundo espiritual estremecer. Nós temos que aprender a levantar a nossa mão e fazer o mundo espiritual ter o frio na espinha. Nós temos que aprender a levantar a nossa mão e fazer o mundo espiritual fazer uma reflexão se vale a pena ou não criar briga conosco. Estão entendendo? Estão entendendo, irmãos? Nós temos que aprender a interagir no espiritual. Por isso que a nossa mão tem com ela uma carga significativa muito forte diante dos propósitos que a palavra de Deus revela. E quando ela diz nessa sequência de simbologias, ela está falando que com as nossas mãos nós podemos mudar várias questões. Por exemplo, presta atenção aqui, se você pegar os patriarcas, todos eles abençoaram os seus filhos, colocando a mão sobre a cabeça deles. E se você lê o que os patriarcas liberaram sobre os seus filhos, foi como eles traçaram a jornada da sua vida. Se nós pegarmos Jacó, ele abençoou cada um dos seus 12 filhos. E sobre cada um dos seus 12 filhos, ele colocando a mão sobre eles, ele disse o que ele almejava no seu coração que acontecesse na vida daquele filho. E se você lê, assim foi. E aí eu pergunto, você tem colocado a mão sobre o seu filho e liberado as palavras de bênção? Você tem colocado a mão sobre o teu filho e determinado o que você crê que ele tem condições de alcançar, de realizar, de produzir? Você tem colocado a mão sobre a cabeça do seu filho e tem liberado sobre ele bênçãos que alcancem benefícios materiais, riqueza, colheitas aprazíveis, agradáveis? O que é que nós temos feito com a nossa mão sobre o poder que nós temos para com a vida dos nossos filhos? Porque esse poder foi dado a mim e a você. Quando a Nathalie fez 15 anos, a minha primogênita, eu coloquei a mão sobre a cabeça dela e liberei uma bênção. E eu disse como eu queria que fosse essa bênção. Quando a Emanuele fez 15 anos, eu fiz a mesma coisa. A mesma coisa eu fiz. Por quê? Porque o poder e a autoridade está nas minhas mãos. Eu tenho o poder de traçar o futuro, porque o que eu determinei sobre a vida delas se tornou um decreto no mundo espiritual, porque a ação é no espírito, a ação é no mundo espiritual. A batalha a favor da vida delas está sendo travada no mundo espiritual, e o mundo espiritual não pode desfazer o decreto que eu lancei sobre elas, porque poderoso é o que eu determino em nome de Jesus. Nós temos que usar, irmãos, a nossa mão para abençoar a nossa geração, para abençoar os nossos filhos, para abençoar os nossos netos, os nossos bisnetos. Esse poder está na minha e nas suas mãos. E nós não podemos reter, não podemos deixar de se beneficiar desse benefício que Deus colocou a meu e a seu favor. Mas as mãos também tem outra conotação na Bíblia. Lá em Êxodo, no capítulo 17, pode depois em casa ler, que você vai ter que ler o capítulo todo, mas eu vou contar a historinha para você aqui. Vamos ver como é que vocês estão na questão histórica. Aula de história.
Quem aqui já ouviu falar de Ur? Alguém conhece Ur? Ali conhece Ur, muito bem. Alguém aqui sabe quem é Arão? Irmão de Moisés? Agora já está ficando melhor. Está ficando melhor. E quem conhece Moisés? Amém. Está ficando bom. Êxodo 17 fala de um momento em que Israel estava numa situação onde eles, na caminhada do deserto, foram atacados pelos amalequitas. E o exército dos amalequitas vieram contra eles, contra a nação de Israel. E Moisés chamou Josué, que ele sabia que era um soldado valente, um homem de guerra, e mandou ele organizar um exército rapidamente entre aqueles que ele sabia que tinham condições de guerrear na nação de Israel. E Josué montou aquele exército e foi de encontro ao exército dos amalequitas. Mas Moisés subiu na colina, subiu no monte, se posicionou e começou a exercer o seu poder e a sua autoridade. Diz que Moisés levantou as suas mãos sobre o vale e sobre a nação de Israel manteve as suas mãos levantadas. E enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas sobre o seu exército, eles venciam. Quando as mãos de Moisés cansavam e ele começava a baixar, o exército de Israel começava a perder. Então, Arão e Ur, cada um deles pegou uma pedra e colocou a pedra, cada um debaixo de um dos braços de Moisés, se sentaram na pedra e cada um segurou as mãos de Moisés, empunhando elas sobre a nação de Israel. E diz que eles prevaleceram, venceram e derrotaram o inimigo. Deus está dizendo aqui para mim e para você, que diante da força do inimigo que tem se levantado dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa vida financeira, dentro da nossa saúde, seja em que área for, levanta a tua mão, porque ela é símbolo de vitória, e ela vai promover que o teu inimigo seja derrotado. Diz mais a palavra, lá em Atos, abra lá Atos, capítulo 9, verso de número 17, diz assim: e Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Quem aqui sabe quem é Paulo? Amém. Esse capítulo 9, depois você pode ler ele todo em casa, você vai conhecer melhor essa história. Diz que Paulo, na época então, pegou cartas dos sacerdotes, porque ele queria perseguir aqueles que ele definia que eram da seita de Jesus, para os castigar, para os prender, para os matar, para os levar prisioneiros. Esse era o propósito de Paulo. E diz que ele vinha pelo caminho com esse exército, em direção a Damasco, quando de repente Jesus se manifestou, num resplendor de uma luz intensa e poderosa, aonde Paulo, impactado por aquela luz, se prostra no chão, e aí vem a voz de Jesus dizendo: Paulo, Paulo, ou seja, no texto diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo então diz: quem és tu, Senhor? E aí Jesus se revela: eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí Jesus diz: olha, mas me convém que tu me sirva, que tu me seja um discípulo, e eu vou te enviar, e eu vou te mostrar o quão será
sofrer pelo meu nome. E aí ele diz, agora vai para a cidade de Damasco e aguarda na casa de um determinado homem, porque eis que eu enviei um profeta que vai falar contigo. É mais ou menos isso a história. E aí diz então que Ananias, Deus chega para ele e diz, Ananias, lá na casa tal, tu vai encontrar aquele homem que se chama Saulo, e tu vai impor as mãos sobre ele, porque ele me é um discípulo precioso. E por causa do clarão da luz, Paulo tinha ficado cego, não estava enxergando. Mas diz que Ananias, quando chegou lá e colocou a mão sobre ele, Ananias liberou o projeto de Deus sobre a vida dele. Diz que os seus olhos abriram e ele foi cheio do Espírito Santo. Irmãos, Deus nos deu poder e autoridade para nós abrirmos os olhos daqueles que estão sem entendimento, sem compreensão, aqueles que não estão conseguindo discernir as coisas com clareza, seja em que situação for. Principalmente dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa nós somos o profeta que Deus enviou para clarear os olhos, para abrir os olhos, para dar a visão correta àqueles que estão ali, a visão de Deus para as suas vidas, revelar a eles o projeto de Deus, trazer às suas vidas o que de Deus procede. E diz mais, que aqueles que estão sobre a nossa casa, pela minha autoridade, pelo meu poder dado por Jesus Cristo, quando eu coloco a mão, eu posso fazer que essa pessoa seja cheia do Espírito Santo. Vai lá na casa, Ananias, entra na casa e libera, impõe as mãos e libera o que procede de mim. Traz a visão de volta, a visão de forma correta, objetiva, clara, aquela visão que identifica o errado, aquela visão que identifica o mal, aquela visão que tem discernimento diante daquilo que vê, para ter, mediante esse discernimento, a compreensão do que o que provém de Deus e o que não provém de Deus. Na minha casa eu sou profeta para liberar que haja um mover do Espírito Santo. Deus colocou isso sobre mim e sobre você. E irmãos, nós estamos exercendo isso. Porque Deus quer que a gente exerça. É como se Deus estivesse chamando eu e você de Ananias. Ananias, vai lá na tua casa, Ananias. Vai lá na tua casa e libera. Vai lá na tua casa, traz a visão. Vai lá, Ananias, faz com que sejam cheios do Espírito. Deus deu esse poder, essa legalidade para mim e para você, para abençoar a nossa família, para abençoar aqueles que estão debaixo da nossa casa, que fazem parte do nosso lar. Irmãos, nós não podemos deixar passar essas oportunidades. Nós temos como mudar a situação, como fazer a diferença, como interagir no mundo espiritual a favor daqueles que fazem parte da nossa casa. Nós muitas vezes profetizamos dizendo, a tua palavra diz, Senhor, crê somente tu e serás salvo tu e toda a tua casa. Mas o que é que você está liberando? O que é que você está pregando? Para que vejam, para que tenham as coisas claras, porque é a palavra, irmãos, a palavra que abre o entendimento, é a palavra que traz a visão correta, é a palavra que manifesta o poder do Espírito Santo. Usa, coloca em prática, e vai mais, abra comigo aí Atos capítulo 14, o verso 3, Atos 14, verso 3 diz: detiveram-se, pois, muito tempo,
falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Olha para mim aqui. Por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Isso daqui está falando dos discípulos que chegavam nas cidades e começavam a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E diz que enquanto eles pregavam, as pessoas eram curadas, eram saradas, eram libertas. Os cativos eram libertos, os endemoniados eram libertos, os doentes eram curados, as enfermidades eram saradas, vidas eram transformadas. E diz que havia sinais, prodígios maravilhosos, produzidos pelas mãos dos apóstolos. Deus está dizendo aqui que Ele nos deu poder e autoridade para através da nossa mão, para através da nossa autoridade e poder delegada por Jesus Cristo, fazer sinais e prodígios, promover cura, promover libertação, promover o sobrenatural em milagres dentro do nosso lar, dentro da nossa vida, dentro da nossa família. Ah, pastor, mas isso é umas coisas meio difíceis, não é não? Olha para mim aqui. Teve uma vez que eu, a pastora Nathalie e a Manu, nós fomos para um retiro da Adonep, era Guaratuba, se eu não me engano. Em Guaratuba. E eu estava ministrando nesse retiro da Adonep. E Deus falou muito forte comigo no meu coração. E Ele disse assim: Namur, amanhã de manhã, a ministração primeira, eu quero que tu faça uma liberação de cura, porque eu vou manifestar sinais, prodígios e maravilhas através da tua vida. Deus falou para mim que ia fazer o sobrenatural. No dia anterior, de tarde, estava meio fresquinho e a Emanuele se jogou na piscina gelada. Né? Ela era um pitoco ainda. Eu acho que tinha uns 9 anos, sei lá, por aí 10. Se jogou na piscina e começou a nadar, e nadar, e nadar. Quando chegou de tardezinha, ela saiu da piscina, foi para o quarto tomar banho. E aí ela começou a dizer: pai, eu estou com uma dor, está me doendo. E aí de repente ela começou a ficar com febre, e a dor começou a ficar mais intensa. E eu olhei e Deus me disse assim: não te mandei ministrar amanhã de manhã? Ministra nela primeiro. Aí eu disse: ai Jesus, o que será que a minha filha tem? Eu botei a mão na cabeça dela e eu disse assim: Espírito Santo, tu sabe o que está acontecendo com ela? Eu não sei, não sou médico, mas eu quero que tu analise todo o corpo dela e todos os órgãos dela. Se tem alguma coisa nela que precise de um processo cirúrgico, eu quero agora que ela seja anestesiada e ela caia em sono. Irmãos, na hora ela caiu desfalecida. Na hora. E aí você sabe como é que é pai, né? Eu fiquei olhando: Jesus, o que será que ela tem? Ai, misericórdia. Aí começou a me dar um frio na barriga. Porque eu fiquei pensando, eu pedi para Deus me mostrar o que ela tinha, e eu disse que se fosse alguma coisa que precisasse de cirurgia, que era para ela cair anestesiada. Quando ela caiu anestesiada, eu entrei em pânico. E eu disse: meu Deus, ela precisa de operação. Ela não precisa de uma cirurgia. Você também não ia ficar com frio desse na barriga? Uma revelação dessa, hein? E aí na hora, a gente fica com a fé meio abalada. Deus falou assim para mim: Namur, ministra. Aí, irmãos, eu podia ter dito qualquer coisa. Sabe qual foi a ideia que deu na minha cabeça? A ideia foi a seguinte: Senhor, eu quero que tu anestesie ela, tira toda a dor, e seja o que for, eu quero que tu impeça
que produza qualquer tipo de problema na vida dela. Pastor, não era mais fácil o senhor dizer cura? Irmãos, eu até pensei nisso depois que passou o desespero. Só que aí quando eu terminei a oração, ela despertou, olhou para mim, e eu disse, Manu, tu está bem? Tô. E a dor? Sumiu. Aí quando ela disse que sumiu, eu fiquei alegrinho, até esqueci da outra parte, né? Oh meu Deus, Deus agiu, Deus operou, maravilha! Onde é que eu quero chegar? Depois que aconteceu isso, eu ainda ministrei mais 2 dias, eram 4 dias de ministração nesse retiro. Isso foi no segundo dia, ainda. No outro dia de manhã, Deus fez sinais, prodígios e maravilhas, foi uma loucura. Foi uma loucura aquele retiro. E aí nós voltamos embora no domingo. E aí ela estava bem, não deu mais nada. Na segunda-feira, ela foi para o colégio e ela jogava basquete. Ela foi jogar basquete, fez tudo o que tinha que fazer, brincou, pulou. De repente começou a dar febre. E aí a Jaque resolveu levar ela, porque aí de tarde, né, deu um senhor febrão. A Jaque levou ela ali na antiga maternidade. Entrou lá, o médico tocava em tudo que era lugar, ela dizia que não tinha dor, que não tinha dor, que não tinha dor. Mas o médico achou muito esquisito, resolveu pegar o ultrassom. Quando ele botou o ultrassom, ele olhou para minha esposa e disse, olha, ela precisa urgente ir para o bloco cirúrgico, tem que ser agora. A minha esposa me liga toda nervosa, e eu disse, mas se ele falou isso, faz o que tem que fazer, mas o que está acontecendo? Ela disse, não sei, ele levou ela lá para dentro para fazer outra bateria de exames. Quando eu estava chegando lá, ela já sabia o que tinha acontecido, porque tinham terminado os exames dela. O médico descobriu que ela já estava no nível 4 da apendicite. E vocês sabem que no 5 estoura e é infecção generalizada, certo? Agora olha para mim aqui. Eu não pedi para Deus anestesiar. Eu não pedi para Deus tirar a dor. Até basquete ela foi jogar. Irmãos, quando o médico tirou o apêndice dela, ele veio mostrar para mim e para minha esposa, porque ele disse assim, eu nunca vi isso na minha vida. Aí eu não me lembro quantos anos que ele dizia que tinha de profissão, e que ele nunca tinha visto isso na vida dele. Ele tirou o apêndice dela, e tinha uma capa no apêndice. O apêndice dela estava encapado, e aquela capa ficou segurando para não explodir. Ele disse, isso aqui não faz parte do organismo do ser humano. Aí eu comecei a louvar a Deus, porque eu sabia de onde era a capa. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? Nós temos poder e autoridade, e Deus manifesta sinais, prodígios e maravilhas. Abre a tua boca, profetiza, determina, libera o poder, que você vai ver a glória de Deus. Deus faz, irmãos. Deus faz. Ele faz. Estava encapado. Tinha uma capa. Deus estava cuidando dela. O tempo todo. Para mostrar a sua glória. Amém? Mas tem mais. Abra lá, Atos capítulo 28. Atos 28, o verso 8. Diz lá, e aconteceu estar de cama, enfermo de febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Tem poder nas nossas mãos para curar, irmãos. Tem poder nas nossas mãos
para curar. Tem poder nas nossas mãos para curar. As nossas mãos são férteis, são produtivas em Deus, para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou precisamos, mediante o poder que de Deus procede a meu e a seu favor, porque Ele nos liberou mediante a sua riqueza em glória, em Cristo Jesus, que todas as nossas necessidades sejam supridas. As nossas mãos trazem riqueza, as nossas mãos trazem prosperidade, as nossas mãos trazem suprimento, as nossas mãos trazem provisão, as nossas mãos liberam proteção, livramento, as nossas mãos liberam que haja sinais, prodígios, maravilhas. As nossas mãos liberam que haja cura, as nossas mãos liberam que haja bênçãos. As nossas mãos em Deus são poderosas. Nós temos o direito de exercer esse poder, irmãos. Nós temos o direito de abençoar os nossos filhos, de abençoar as nossas gerações, de abençoar o nosso lar, de abençoar a nossa esposa, de abençoar o nosso ambiente de trabalho, de abençoar a nossa empresa, de abençoar o fruto da obra das nossas mãos, de abençoar os doentes, os enfermos, de abençoar aqueles que estão cativos, oprimidos. Nós temos, irmãos, legalidade para interagir no mundo espiritual, guerreando, porque nós temos armas poderosas em guerras. As nossas mãos seguram essas armas, as nossas mãos seguram esses instrumentos que trabalham no mundo espiritual a favor das nossas vidas, da nossa família, do nosso lar, do nosso casamento, do nosso trabalho, da nossa empresa, daquilo que nós cremos que podemos lançar sobre as nossas gerações. Fique de pé. Feche teus olhos. E enquanto o louvor vai estar ministrando, faz uma reflexão agora. O que você quer liberar na tua casa? O que você quer liberar sobre o teu casamento, sobre os teus filhos? O que você quer liberar sobre a tua geração? O que você quer trazer de vitória, de bênção, de conquista, mediante a fé e o poder que está manifesto por esta autoridade que Cristo nos deu, que pelas nossas mãos pode ser liberado, seja no trabalho, seja nos negócios, seja na vida daqueles em quem a gente sabe que precisa de um toque de Deus. Pastor, eu nunca coloquei a mão sobre a cabeça do meu filho e determinei algo. Faça hoje. Pastor, nunca coloquei a mão sobre a vida do meu esposo, sobre a vida da minha esposa e determinei uma bênção. Faça hoje. Pastor, nunca cheguei na minha empresa, levantei a mão na porta e liberei bênçãos de produtividade, de fertilidade, de prosperidade, de fartura. Faça amanhã quando chegar. Pastor, nunca coloquei a mão sobre o extrato bancário da minha conta. Faça. Mediante a fé tudo é possível. Usa a tua mão. Usa a tua mão como meio de vitória. Usa a tua mão como instrumento a teu favor. Usa a tua mão e muda circunstâncias, situações. Usa a tua mão e libera o que você crê que é possível liberar em Cristo Jesus. Usa a tua mão, promove conforto, consolo, afago, porque a mão também afaga, a mão também conforta, a mão também consola.
e profetiza, profetiza, profetiza. Quero os pastores auxiliar aqui em cima. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão, e esse é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti, Jesus. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão, Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti, Jesus. Os pastores auxiliares vão se posicionar aqui nos corredores. E a unção é para todos, irmãos. Ah, pastor, eu não escrevi no papelzinho. Você tem ainda mais 3 segundas-feiras, amém? Mas venha receber a unção na sua mão e exerça o poder e a autoridade que de Deus procede a teu favor, amém? Eles vão ungir a sua mão, e conforme o que aqui em nome de Jesus foi determinado sobre esta unção, vai liberar o poder e a autoridade que procede de Deus sobre esta verdade que a palavra revela. Quando nós estendemos as nossas mãos, quando impomos as nossas mãos, quando com as nossas mãos tocamos e determinamos pelo poder do nome de Jesus aquilo que nos foi dado como autoridade, amém? Então, por essa fé, venha e pegue a unção, se aproxime o máximo que puder aqui do altar, venham todos para frente com a unção, e nós vamos fazer uma ministração poderosa sobre a tua vida. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em
Perdido estou sem ti, Jesus. Eu nada sou sem ti, nada sou. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Vem vindo mais para frente, para dar lugar lá atrás. Vi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Existe um fogo cerrado em